Após muitas especulações, uma vítima denuncia que o rapper Jay-Z teria cometido crime de violência sexual junto a Sean Combs, o P. Diddy, durante uma festa do VMA em 2000, quando ele tinha 13 anos. Segundo a informação da NBC News, a jovem relatou que ficou tonta após beber alguma coisa. Jay-Z se manifestou em nome da família, ou seja, pela Beyoncé, negando as acusações. Essa história vai ficando cada vez mais pesada, mas a gente tem que trazer. Quem vai contar pra gente melhor os detalhes é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá para essa história mais uma vez. Nunca é um assunto simples de se tratar, mas Isso. Para quem não conhece a história, a gente já aponta aqui, né, que a gente tem vários cortes aqui que foram feitos ao longo, né, dos últimos 2 meses no canal, então vocês podem procurar aqui que tem vários pontos, inclusive um que choca bastante, que é justamente das 100 pessoas que denunciaram, na verdade 120 pessoas que denunciaram o pedir por violência sexual, né, importunação sexual de formas múltiplas. Agora, que é o novo foco das investigações, é justamente uma denúncia anônima de violência sexual, e aí sim a gente já faz um alerta de gatilhos, o próprio título já vai deixar isso, mas tem um alerta de gatilhos que a gente vai trazer essas informações. A gente tem uma vítima que aponta que quando tinha 13 anos, ela informa que apenas com 13 anos, ela foi abordada por uma pessoa, um motorista, que disse que ela era mais ou menos que o Diri estaria procurando, e foi levada para uma casa, e nessa casa aconteceram os abusos, e ela conta realmente que os abusos, primeiro a violência que ela já sofreu foi do Jay-Z, então é a primeira vítima, é a primeira pessoa que coloca o Jay-Z também nas denúncias, né, de violência, e isso fez, inclusive, com que a promotoria dos Estados Unidos, juntamente com a polícia, reabrisse o inquérito do P. Diddy, que já estava ali todo amarrado só com o seu nome, e inserisse o Jay-Z, que é a única pessoa, né, além dele, que está nesse inquérito nesse momento. E aí vale muito neste momento, porque ainda podem acontecer reviravoltas nesse caso. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer primeiro a notícia do Correio Brasiliense, que é justamente uma notícia que eu quis trazer de um jornal brasileiro, que é justamente só a informação de que há essa vítima do crime que teria acontecido em 2020, ou seja, 24 anos, e essa criança, né, na época, ela participou de uma festa. Essa festa, inclusive, tinha drogas, né, e bebidas. Mais uma vez, é um modo operante que a gente já ouve falar, né, das vítimas, né, supostas vítimas, né, as acusações do Diddy. Muitas informam que foram drogadas, que beberam alguma coisa e que depois se sentiram mal, e daí aconteceram as violências, né? A denúncia que foi feita de forma anônima, como eu já disse, traz como identificação da vítima Jane Doe, seria esse um pseudônimo que foi dado à vítima, né? uhum. Jane Doe. É como um fulano de tal, né? Uma fulana de tal, né? John Doe e Jane Doe seria o fulano e a fulana de tal em inglês. É um para expressar alguém. Alguém. Existe uma pessoa aqui, a gente não sabe quem é essa pessoa. E o processo federal, mais uma vez, é um processo que foi aberto em outubro no distrito de Nova York, no distrito sul de Nova York. Outubro foi quando o Diddy foi preso, e agora também ele reaberto tais como réu nas denúncias, foi inserido o Jay-Z. Tem um outro ponto, né? O Jay-Z se manifestou, a gente vai mostrar aí a manifestação do Jay-Z, mas tem um ponto que me pegou bastante na denúncia, né, dessa nova vítima, que é o seguinte: ela informa que depois de ter tomado essa bebida, ela fica tonta, e entre aspas, aqui seriam as aspas da vítima, fica atordoada e com a sensação de que eu precisava deitar-se, né, que precisava deitar-se. E logo depois ela viu que tanto o Jay-Z, né, que é o Jay-Z Carter, Combs e
uma outra mulher que não foi identificada entraram nesse quarto, foi quando ela foi violentada pelo Jay-Z, os outros dois ficaram olhando a cena e depois ela também foi abusada pelo P. Diddy. Então, é esse o depoimento dessa vítima. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria que traz justamente, coloca, né, o Jay-Z nesse ponto, né, que é um ponto de denúncia, e traz alguns detalhes também, por favor. Vamos lá. Ferretti, editora de internacional do canal, nosso canal fechado, Band News TV. Beatriz, bom dia para você. A gente tem atualizações sobre aquele caso, né? Aquele escândalo que movimentou o universo da música, também o universo em geral, né? Agora a gente tem uma atualização do rapper americano Jay-Z. Ele é marido da Beyoncé. Ele foi acusado de estuprar uma menina de 13 anos. Esse crime que teria acontecido nos anos 2000. A gente lembra, né? Um outro rapper que é muito amigo do Jay-Z, o P. Diddy, está preso e estaria envolvido nesse caso. Um escândalo, né, Beatriz? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Cíntia. Bom início de semana para você e para quem nos acompanha. O Jay-Z está sendo relacionado ao processo que foi aberto nos Estados Unidos em outubro sobre o P. Diddy, que, aliás, em maio do ano que vem, vai ser julgado por tráfico sexual. Agora, o Jay-Z, que você falou, é o marido da Beyoncé, tem 3 filhos, está sendo acusado de ter estuprado uma menina de 13 anos de idade nos anos 2000. Foi uma acusação anônima entregue para a justiça americana e revelada pela rede de TV dos Estados Unidos, NBC News. A acusação diz que essa menina, né, era uma criança, ela tinha ido até uma festa da MTV com o rapper Jay-Z em Nova York. E no caminho para a festa, teve de assinar um termo de confidencialidade para não revelar o que iria acontecer naquela festa. A acusação ainda diz que a festa foi regada de drogas, como maconha e também cocaína, e que a menina chegou a ficar desacordada. Foi quando ela foi violentada sexualmente por Jay-Z e também pelo amigo e rapper P. Diddy, ou seja, foi um crime cometido pelos dois juntos. Olha, apesar dessa denúncia, né, que não teve a identidade da vítima revelada, o rapper emitiu um comunicado por meio da empresa dele, dizendo que essas acusações são hediondas e também ridículas. E disse que o advogado dele chegou a ser chantageado pela acusação, o que não foi confirmado até agora. Mas é mais um capítulo desse crime, desse escândalo, né, envolvendo o P. Diddy, ou Sean Combs, que é o outro nome dele, que abalou a indústria de Hollywood, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos. O P. Diddy e o Jay-Z trabalhavam juntos, né, já que os dois são rappers, os dois são músicos. Cíntia. O Jay-Z se manifestou nas redes, né? A gente tem aquela preocupação, né? Porque eles têm a filha mais velha, a Blue Ivy, que já é quase uma adolescente, uma menina que, né, já estaria quase na idade, inclusive, dessa menina que teria sido estuprada nos 13 anos. A gente se preocupa, né, com a cabeça dessa menina, dessa exposição que ele já tem, né? É um casal, provavelmente um dos mais famosos do planeta, né? Então já tem uma exposição da vida, mas de certa forma sempre foram muito discretos com a vida pessoal. E agora esse escândalo que, claro, que afeta a família, ele se manifestou falando justamente sobre isso, né, Beatriz? Sobre a menina de 13 anos, especialmente a filha dele, né, que já consegue entender um pouco mais esse assunto. Imagina a situação delicada, né? Pois é, e assim, né, lembrando que é uma acusação, nada foi confirmado, as investigações vão determinar se de fato essa suposta agressão sexual aconteceu, mas é extremamente delicado porque a gente está falando de, na época, uma menina de 13 anos, menor de idade, então trata-se de um crime de pedofilia, né? E o Jay-Z é mais um famoso que foi atrelado ali, nesse caso do P. Diddy, né? Outros rappers americanos, outras pessoas extremamente conhecidas no mundo inteiro pela música também estão sendo relacionadas nesse escândalo, nesse processo, já que, segundo as acusações, esses famosos participavam dessas festas regadas a sexo, a drogas, que eram promovidas pelo rapper P. Diddy anos atrás. Isso, acusações gravíssimas, né? A gente continua acompanhando. Beatriz Ferretti ao vivo com a gente. Muito obrigada e bom trabalho para você, boa semana para você também. É isso, Sofia. Como você falou, né, nunca é leve, né, falar sobre esses temas, sempre é muito pesado, mas eu queria destacar algumas coisas. O primeiro ponto, sim, apesar de ser uma denúncia anônima, é uma denúncia que vem com muitos detalhes sobre, por exemplo, onde foi a casa, o formato da casa, que era um formato específico,
quem estava no local, são muitos detalhes que foram apresentados e, por isso, o inquérito foi reaberto para inserir essa denúncia. Não é algo da linha... eu acho que eu vi acontecer porque eu estava em outro estado naquela época e aí eu acho que aconteceu alguma coisa. Sabe, aquela história que não bate? Não foi assim, por isso que o inquérito foi reaberto. Eu vi, inclusive, em vários portais estadunidenses na construção, né, da denúncia dessa jovem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente acabou de ver duas jornalistas falando, poxa, eu tenho muita preocupação com a cabeça da filha do Jay-Z, eu também tenho preocupação com a cabeça da filha do Jay-Z, mas a gente também tem que lembrar que tem aí, né, mais de 120 pessoas agora, né, oficialmente, agora 121 pessoas oficialmente, com inquéritos abertos, investigações de abuso sexual, violência sexual, tráfico de pessoas, pessoas que foram, né, que afirmam que foram violentadas mediante ali terem sido drogadas e violentadas. Então, também é necessário a gente ter cuidado com essas pessoas. A gente tem a nota do Jay-Z, né, que ele aponta justamente que o advogado ele recebeu uma tentativa aí de chantagem, que tinha uma certa carta aí de um advogado chamado Tony Buzbee, e que havia calculado que a natureza das informações era algo muito sério para irem a público. E aí, entre aspas, né, a declaração do Jay-Z tem o seguinte: não, senhor, teve o efeito oposto. Isso me faz querer expô-lo pela fraude que você é e de uma forma muito pública, então não, eu não vou lhe dar um centavo. Essas alegações são tão hediondas por natureza que eu imploro que você registre uma queixa criminal não civil. Quem quer que cometa tal crime contra o menor deveria ser preso. Você não concorda? Essas supostas vítimas merecem justiça real, se esse for o caso. Este advogado, sobre quem eu fiz uma pequena pesquisa, parece ter um padrão desse tipo de teatralidade. Eu não tenho ideia de como você se tornou um humano tão deplorável, senhor Busby, mas eu lhe prometo que já vi seu tipo muitas vezes. Eu estou mais do que preparado para lidar com o seu tipo. Você diz que é um fuzileiro naval, os fuzileiros navais são conhecidos pelo seu valor. Você não tem honra nem dignidade, né? Esse já foi o começo da carta, justamente apontando para essa questão. Ele continua, ele falando inclusive da família, minha única tristeza é pela minha família, minha esposa e eu teremos que sentar com nossos filhos, um dos quais está na idade em que seus amigos certamente verão a imprensa e farão perguntas sobre a natureza dessas alegações e explicarão a crueldade e a ganância das pessoas. Lamento mais uma perda de inocência. As crianças não deveriam ter que suportar isso em uma terna idade. É injusto ter que entender graus de inexplicáveis da malícia destinadas a destruir famílias e o espírito humano. E aí ele continua falando um pouquinho mais sobre a família. Sim, nesse caso ele está falando da Blue Ivy, que é uma criança que 12 anos, vai fazer 13 anos agora, mas ele também tem um casal de gêmeos, se eu não me engano, não sei se tem 6 ou 7 anos, mas também é uma idade que os amiguinhos vão saber, vão conversar. Teoricamente, eles já deveriam ter começado essa conversa, né, com os filhos antes, já que eles sempre apareceram aí nesse círculo de amizade muito próxima do Diddy, até desde quando o Diddy foi preso, existiam especulações, mas dessa vez é a primeira denúncia que acontece envolvendo aí o nome do Jay-Z. E sim, como a gente está falando, é uma denúncia sem, né, nenhuma implicação maior ainda, ele não vai ser preso, certamente vai ser ouvido, o inquérito vai acontecer, a gente tem um julgamento aí do P. Diddy que vai acontecer aí mais ou menos até maio do ano que vem, então muita coisa ainda pode acontecer até lá, inclusive, né, versões serem trocadas e por aí vai. Mas é triste, infelizmente, que a gente tenha, né, tantas pessoas envolvidas nesse caso e tantas vítimas aparecendo, de vítimas acusando tanto o Diddy quanto seus amigos de violência sexual. É muito triste, Sofia. E só um detalhe, é uma fofoca irrisória em relação a qualquer outra coisa, mas a Beyoncé, por exemplo, até ela também está sendo envolvida em tudo isso que está acontecendo, e tem algumas páginas que apontam que ela já perdeu cerca de 5 milhões de seguidores, né, desde outubro, quando surgiram as denúncias para o P. Diddy Combs,
até agora. Então, a gente está falando aí de pessoas que também podem ter uma interferência direta no seu trabalho, no dinheiro que ganham, não que eles precisem de mais dinheiro, mas equipes que estão envolvidas em projetos. Então, tem muito da indústria musical que pode ser desestabilizado com esse julgamento, que vai chegar aí realmente como um furacão ano que vem. É isso, Sofia. Tem alguns ambientes em que, infelizmente, esse tipo de caso é mais recorrente, né? A gente sabe que o meio da música, o meio militar, o meio das universidades, qualquer ambiente em que existam pessoas que têm muito poder sobre outras, creio que é esse o ponto, esse tipo de caso acaba se tornando mais comum. Mas é bom que isso tudo seja devidamente investigado, devidamente levado aí no devido processo legal e que as pessoas que se comprove aí que são culpadas paguem pelos crimes que cometeram. É isso, Dai. É isso, Sofia. Ok, pessoal que está assistindo a gente no ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro.